Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar de Brexit. Enfim, voltamos a este tema por um bom motivo. Londres e Bruxelas acordaram protelar o controlo alfandegário na Irlanda do Norte. Durante 3 meses. Digamos que é um interregno de verão. Portanto, é uma situação que se tinha agravado ultimamente, que é o célebre controle fronteiriço entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O governo britânico, apesar de proclamar a sua soberania recuperada, não é, digamos, entre aspas, aceitou. São de facto boas notícias, porque permite aos cidadãos da Irlanda do Norte consumir alguns produtos sem a exigência britânica do controle sanitário, que nós vimos quando foi exatamente a saída, com as devidas repercussões. E isto é importante. Segundo as partes, depois de chegarem ao acordo, indicaram os cidadãos vão permitir consumir os produtos que sempre tiveram. E, além disso, permite também a circulação de veículos, o que é importante, porque os cidadãos de uma parte e de outra podem circular com o documento que nós conhecemos, os documentos verdes, não é, da União Europeia, entre as partes. Não é? Livremente. Sim. Durante estes 3 meses, não é? É importante não só para os que trabalham de um lado e outro, mas também atendendo a que haverão, há muita circulação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, o que é importante para os cidadãos. Mas isto não quer dizer que não continue o conflito, digamos, entre as duas partes. Vão continuar as negociações? Vão continuar as negociações da aplicação do protocolo. Entretanto, uma questão que era também reivindicada por algumas formações, enfim, mais radicais da Irlanda do Norte, era que portanto, o Tribunal de Belfast se pronunciasse sobre esta matéria. E pronunciou-se exatamente durante esta semana. E pronunciou-se favoravelmente, dizendo que esta era uma matéria do governo britânico e que não põe em causa constitucionalmente o tratado do Reino Unido com a Irlanda do Norte, que já é datado de 1800. Portanto, isto é uma medida também positiva que ajuda a estas decisões. Uma outra matéria em que as partes chegaram a acordo foi sobre as ajudas de Estado, as célebres ajudas britânicas às suas empresas que podiam pôr em risco o mercado interno, portanto, e a lei da concorrência. O que o Reino Unido acordou com a União Europeia foi manter um regime de exceção e haver uma entidade reguladora e também os tribunais britânicos que se possam pronunciar sobre estas matérias das ajudas do Estado, o que tranquilizou um bocado a União Europeia e veio de encontro àquilo que era pretendido não só para o cumprimento do protocolo assinado, mas também para a continuidade deste acordo. Alguma estabilidade, então, nas relações? Bastante. E a contento de cidadãos e de empresas e também das partes envolvidas, claro. Decorreu o Conselho da Agricultura após anos de negociações, há um acordo. Portanto, tem a ver com a política agrícola comum. Sim, a chamada PAC, a conhecida PAC. De referir que nos quadros comunitários a PAC sempre absorveu a maior dotação orçamental da União Europeia. Atualmente já não é assim e de maneira que cada vez mais a importância deste acordo. Vai ser reformulada? Reformulada com a aceitação do Parlamento Europeu e depois terá que ir à aprovação final do Conselho Europeu. Em linhas gerais, os pontos mais de destaque são uma política agrícola verde, como não podia deixar de ser, não é? Maior eficácia na distribuição de fundos. E esta eficácia é não só na gestão dos fundos, nos processos de candidatura que muitas vezes os agricultores se queixam que são morosos, de difícil preenchimento, enfim. Mas também uma maior eficácia nos resultados obtidos. Não é só aplicar os fundos, gastá-los, apresentando a factura, mas também provar que a sua aplicação teve resultados. E voltamos um pouco, embora eu não seja especialista na parte agrícola, não é? Voltamos um pouco àquela agricultura, aos métodos que nós conhecíamos. Tradicionais? Muito para o tradicional, que
É recomendável, portanto, a sustentabilidade dos pastos, ou seja, abandonar o pasto e depois retomá-lo uns anos depois, ou uns tempos depois. Sistemas de rega que sejam eficientes, mas também pouco onerosos. Rotação de culturas. E alternativas no âmbito da biodiversidade. Portanto, os apoios privilegiarão essas áreas. Também privilegiarão os jovens agricultores. Portanto, o orçamento vai ter uma dotação muito específica, exclusivamente para jovens agricultores, não só para as suas explorações, mas também para a formação. Relativamente às candidaturas, tem um plafond máximo de 100 mil euros e variam, claro, de exploração para exploração e de Estado-membro para Estado-membro, mas tem este plafond e promete ser, de facto, um cumprimento de normas diferente do que tem sido habitualmente. Um outro campo privilegiado pelos ministros no Conselho foi exatamente a existência e o cumprimento da contratação laboral para os trabalhadores das explorações agrícolas e, portanto, os descontos também para a segurança social. Para garantir, digamos, a sobrevivência e o futuro. E a Europa social, digamos assim, também. Sim. A presidência portuguesa chegou ao fim. Podemos fazer um balanço? Destacar o quê? 3 primeiros meses, enfim, muito amorfos, digamos. Provocados pela pandemia, não é? Que se alastrou em toda a Europa e também no caso português. Os 3 últimos meses mais intensos, digamos assim, portanto, são os que concentram a maior parte das iniciativas. E podemos destacar, desde logo, o certificado de Covid conseguido nesta presidência, não é? A aprovação dos planos de recuperação e resiliência também. O anúncio dos montantes de subvenções e apoios para os diversos Estados que serão portanto, entregues a alguns deles durante este mês. O acordo sobre a agricultura que nós falámos há pouco, a aprovação da primeira lei do clima e as anunciadas medidas de transparência fiscal, também já aqui falámos. São os sucessos, digamos, da presidência portuguesa. Exatamente, os mais relevantes. Passamos para a Eslovénia, não é? A Eslovénia que assumiu a presidência ontem. Ontem, exatamente. É a segunda presidência da Eslovénia. A primeira foi em 2008, no primeiro semestre. Recordemos que a Eslovénia entrou na União Europeia em 2004. Tem a moeda única a circular desde 1 de janeiro de 2007. É um país pequeno em termos de áreas, 22% da área portuguesa, e tem 89% da riqueza em relação à média europeia, portanto abaixo da média europeia. Qual o sentimento dos eslovenos sobre a União Europeia? Dos eslovenos cidadãos, muito positivo. Do esloveno primeiro-ministro, já não tanto. Talvez comecemos por referir o mote, o slogan da presidência? Da presidência eslovena. Qual é? Incaracterístico, digamos assim. Recordemos primeiro o português. O português normalmente é uma frase com um objetivo, e o português era tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Portanto, uma frase contínua. O esloveno tem causado algumas sensibilidades no seio da União Europeia, porque são 3 palavras separadas por pontos e 3 palavras completamente distintas. A seco. E que diz unida, não é no plural. É que normalmente somos unidos na Europa, não? Mas diz unida, resiliente, Europa. Tudo com pontos. Dá aso a muitas interpretações que nós deixamos aqui aos ouvintes, atendendo até às características do seu primeiro-ministro, que enfim, é um país de leste, como nós sabemos, tem tido alguma derivância política no campo da liberdade de imprensa, do Ministério Público e de um dossiê que eles próprios apontam como objetivo, que são as migrações. Será uma presidência diferente da primeira, onde a Eslovénia foi considerada um ótimo aluno na altura. Também é preciso ver que os poderes da presidência hoje em dia rotativa não são os poderes da altura em que a Eslovénia exerceu a primeira presidência, que foi antes do Tratado de Lisboa. E, portanto, agora nós temos um presidente efetivo, que é o presidente Charles Michel. Atualmente, as presidências rotativas são mais no campo da coordenação de trabalhos, nos campos da administração e no campo de alguma diplomacia.
Agora, as inquietações são outras. Sim. Existem temas europeus, enfim, poderão ser uma pedra no sapato, não é? Delicados. Como dissemos, a opinião pública é muito favorável, mesmo na utilização da moeda. Muitas vezes a opinião pública europeia é favorável em termos de outros domínios, mas não no domínio monetário. Sim. E aqui não. Claro que o Primeiro-Ministro vai ter que gerir isto de uma forma, até porque a presidência é mais importante para a Eslovénia do que para a Europa, não é? Nós sabemos disso, não é? Sim, os olhos estão postos no país. Estão postos assim. no país e na sua prestação e na demonstração daquilo que é eficaz, embora tenha tido no ponto da ordem de trabalhos as matérias que são a ordem do dia, desde logo a recuperação. Mas pode-se esperar o quê? Uma presidência ambígua, digamos assim, com alguma turbulência, sim, principalmente em dossiês sensíveis, como é o caso das migrações. Doutora Ana Rita Barros, já amanhã entra em vigor a nova diretiva dos plásticos. Plásticos de utilização única. Plásticos de utilização única. Vamos pensar em palhinhas, cotonetes. Exatamente. Portanto, estão anunciados e também os copos e descartáveis. E os pratos e os talheres feitos em plástico resistente, plástico de poliestireno, que são aqueles que nós conhecemos com aspecto esferovite. Sim. Os que conservam mais calor. Portanto, esses são retirados. A diretiva, preciso ver que a diretiva é de 2019. Tem a obrigatoriedade pelos Estados-membros de ser transposta para entrar em vigor já amanhã. Portugal já redigiu um projeto de decreto legislativo, decreto-lei, que pôs à consulta pública, mas ainda não o publicou. Portanto, pelo menos até esta manhã não o tinha publicado. Esperemos que o faça até o momento. Há sempre países que não transpõem para o direito nacional as diretivas. Mas depois são penalizados. Sim, normalmente há sempre uma penalização. Mas Portugal tem tudo pronto, anunciou que entrava em vigor, porque pode entrar em vigor antes, não depois da data. Que entrava em vigor ontem. Sim. O Diário da República não tem a publicação do diploma, esperemos que o faça, ainda está a tempo, até hoje, eletronicamente é bem possível. O objetivo é prevenir e reduzir o impacto destes produtos no ambiente, principalmente no ambiente marítimo, como sabemos, e também na saúde humana. A parte do mar é muito importante nesta matéria, como nós sabemos, serve de depósito a muita coisa. A diretiva aconselha a substituição por produtos de maior utilização, mais vezes, e que sejam particularmente amigos do ambiente. Podemos referir aqui alguns dados relativamente à produção mundial de plástico. Penso que é importante. Cresceu exponencialmente de 1950 até agora. E temos uma produção de resíduos de 1,5 milhões de toneladas em 1950, que já não era pouco. E os últimos dados divulgados em 2019, 359 milhões de toneladas de plástico, que é muito. E não é só muito, como é preocupante, porque a União Europeia só consegue reciclar 25% da sua produção de plástico. E perduram no ambiente muito tempo. E acontece que essa reciclagem não é feita na Europa, porque nós não temos meios para isso tudo. E é mandada para onde? Para a China e para Hong Kong. Só que a China, o ano passado, indicou que não vai continuaria mais a fazer os plásticos, ou pelo menos na quantidade em que recebia do mundo inteiro. O que é que acontece? A Europa tem recorrido a um outro método. Queima, portanto, incineração. Não é favorável ao ambiente. São situações que nos preocupam na medida em que a produção de plástico reciclado e também a qualidade desse plástico é muitas vezes não só mais caro, como de menor quantidade do que o plástico virgem produzido pela primeira vez. Porque o processo de transformação é oneroso. De maneira que isto são situações que nos devem preocupar e cumprir as condições e a transposição da diretiva. Novas regras do IVA, doutora Ana Rita Barros. Aplicado ao comércio eletrónico, portanto online. As compras eletrónicas foram crescendo cada vez mais, aceleraram no tempo da pandemia, nós sabemos, e havia, enfim, muita fuga
ao imposto. Digamos que o IVA é um imposto europeu, já não tinha alterações de fundo em termos europeus desde 1993 e a partir deste momento entrou em vigor ontem, as compras online estão sujeitas ao imposto. Até aqui havia uma isenção. Sim. Por compra, 22 euros, compras abaixo de 22 euros estavam isentas, o que fazia com que as empresas desdobrassem. Nós sabemos como é que é. Havia, de facto, um uso abusivo não só dos impostos e uma perda de receita fiscal para os próprios Estados-membros. A partir de agora, as empresas com volume de negócios igual ou superior a 10 mil euros, este valor já existia em Portugal, é de referir, volume de negócios anual, são obrigadas a ser sujeitos passivos de IVA. E, como tal, têm que se inscrever obrigatoriamente, quer sejam do Estado, de um Estado-membro ou de fora da União Europeia, têm que se inscrever num balcão único, com a língua do país e, portanto, com acesso direto no próprio país. Depois, trimestralmente, têm que entregar uma declaração onde discriminam as vendas dos produtos por Estado-membro e depois esse balcão único faz a transferência do valor do imposto para o Estado-membro onde o consumidor fez a aquisição. A aquisição. Portanto, regras novas que as empresas e nós consumidores também temos que ter em atenção. Uma nota para fazer a referência de que há oportunidades de financiamento para a comunicação social. Exatamente. Portanto, na segunda-feira decorre online um seminário, um webinar, portanto, entre as 14 e as 16 horas portuguesa, dia 5 de julho, exatamente sobre subvenções para os mídia. São oportunidades de negócio, não é? Digamos assim, neste evento serão apresentadas as recomendações para a candidatura a um programa específico que é o Europa Criativa. As candidaturas estão abertas até o dia 26 de agosto deste ano. Podem-se candidatar a projetos transfronteiriços, colaboração entre vários meios de comunicação social, qualquer que seja a dimensão, tanto empresas pequenas, grandes, têm que ter independência editorial, como são as regras europeias, versar sob um determinado género jornalístico que seja comum ao aspecto colaborativo e abrange, portanto, a comunicação social no seu todo. A dotação é elevada, 7,6 milhões de euros, portanto, deixamos aqui um apelo, assistam ao webinar. Podem ir através do site da representação da Comissão Europeia. O webinar chama-se European Union Grants for News Media Collaboration. Portanto, é só pôr no Google e assistir à hora portuguesa 14/16 da próxima segunda-feira. É uma sessão de esclarecimento. Doutora Ana Rita Barros, este é o último programa antes de uma pausa para usufruirmos do bom tempo, pensamos nós, de verão, mas não deixamos de terminar sem uma citação. Esta citação tem uma particularidade, é de um autor francês, é um livro em poesia, e a citação foi retirada da introdução. O autor chama-se Laurent Godet e o livro chama-se Nós, a Europa. A indicar que o livro foi publicado em 2019, portanto, o nosso programa é anterior, mas é interessante esta particularidade. A citação do Laurent Godet diz o seguinte: o nosso continente inventou pesadelos. Fez gemer o seu próprio povo, mas também soube fazer nascer luzes que iluminaram o mundo inteiro. É essa contradição que nos constitui. Somos povos de tormentos, povos entrelaçados por tanto tempo, na rivalidade, no comércio, na morte e no ímpeto. Povos tão diferentes que a escolha de nos unirmos em uma assembleia comum foi um evento sem precedentes aos olhos da história. Laurent Godet. Acho que diz muito sobre o que é o Nós é Europa. O título do livro é significativo. Nós é Europa, o banquete dos povos. Dos povos, exatamente. Não há o livro traduzido em português. Não, há só a versão original, a versão inglesa, mas esperemos que seja traduzido. E uma particularidade, em França, o livro foi agora adaptado para teatro e, portanto, neste desconfinamento que se está a iniciar, foi apresentado em Paris. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela participação e até breve. Até breve. Umas boas férias para todos os ouvintes e até um dia destes. Boas férias também para si. Obrigada. Obrigada.